Santo, Santo Ele és, um novo cântico ao que se assenta. Bom dia, paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo, glória a Deus. Bom dia, vamos já iniciar a nossa live de hoje, glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, nós vamos iniciar hoje uma live muito especial aqui com o Devocional Diário com Jesus. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis. Vamos iniciar, não é verdade? Obrigada, louvo a Deus pela vida de vocês, por estar aqui conosco nessa manhã especial, nessa sexta-feira abençoada, essa semana que passou, que o Senhor grandes coisas fez, realizou na nossa vida, não é verdade? E nós agradecermos a Deus por esse dia maravilhoso. Como é bom acordar e contemplar o Senhor na sua beleza, na sua santidade. Glória a Deus. Vou abaixar o som, vou mudar aqui para a gente poder conversar. A gente conversar e vai ficar melhor para a gente falar sobre um tema tão profundo, né, que nós meditamos durante toda essa semana. Mas, mais uma vez, eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que nos acompanham aqui no Devocional Diário com Jesus. Eu desejo do fundo do meu coração que a paz do Senhor Jesus Cristo transborde através da tua vida. Glória a Deus. Como é maravilhoso, não é verdade? Amanhecermos meditando na palavra de Deus. Buscarmos direção de Deus. Vocês imaginam nós tomarmos decisão sem buscar orientação, confirmação? Porque este mundo ele anda muito barulhento, são muitas distrações. E nós que buscamos trilhar esse caminho com Jesus, nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Eu sempre gosto de falar nas lives um pouquinho do meu testemunho. E eu passei, sim, muitos anos distante de Jesus, porque não conhecia, porque não me foi apresentado por muito tempo. E de repente até algumas pessoas se aproximaram de mim, mas a cegueira espiritual de quem está lá fora, de quem está no mundo, de quem está fora da igreja é muito grande. E nós temos um papel como igreja de levar o caminho a essas pessoas, de levar Cristo a essas pessoas. Quando nós falamos do amor de Jesus, seja com o nosso comportamento, seja com uma palavra, com um gesto, a semente ela está sendo plantada no coração de uma pessoa. E eu vou trazer aqui algo que eu acho que eu nunca contei aqui e raramente eu falo para alguém. Quando eu vim para Cristo, passou uns 2 meses e eu lendo, meditando na Bíblia Sagrada e eu disse: Senhor, ninguém veio para mim neste momento que eu passei por um momento de dificuldade muito grande. E foi pela dor que eu vim para Cristo, eu glorifico a Deus por isso, porque às vezes se nós não passamos por momentos difíceis, nós não conseguimos encontrar a luz. Às vezes é preciso sim a gente de encontro com uma escuridão mais profunda para encontrar verdadeiramente Jesus. E foi assim que aconteceu na minha vida. E eu meditando, e eu disse: Senhor, Espírito Santo, como foi isso? Porque foi no chão do meu quarto, em desespero, eu busquei Jesus. E ali a luz ela se revelou para mim. E Jesus me conectou com Ele, abriu aquele acesso e Deus me mostrou a igreja. E naquele momento o desespero cessou, tudo ficou na paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. O mundo estava caindo assim sobre a minha cabeça, mas naquele momento a paz reinou no meu ser. E eu entendi que algo estava acontecendo. E logo depois eu disse: Senhor, como? Alguns meses, 2 meses depois, entendendo um pouco mais da palavra, como se deu isso? Ninguém veio aqui pregar a tua palavra, eu não recebi um folheto. Mas Deus, o Espírito Santo me levou alguns anos atrás
no momento em que minha mãe já não se encontra mais entre nós. E ela passou um tempo lendo a Bíblia Sagrada. Eu me recordo disso. E Deus me levou, o Espírito Santo me levou no nosso terraço. Ela gostava de tomar um café à tarde e ela estava falando sobre o arrebatamento. Ela estava tão entusiasmada, impressionada com tudo aquilo novo que ela estava conhecendo através da palavra de Deus. E eu me lembrei, Jesus, o Espírito Santo fez eu me lembrar profundamente quando ela falava que Jesus, ele voltaria aos céus, ele não ia pisar nessa terra, essa foi as palavras dela, que ia ser como um raio, um relâmpago, num piscar de olhos. Jesus viria buscar os seus, e quem não estivesse no caminho do Senhor, esse ficaria na terra ardendo no fogo do inferno. Ela falava com essas palavras que eu me recordo agora. E o Espírito Santo me levou a essa cena. E isso foi há muitos anos depois, antes da minha conversão. Mas eu quero dizer para você que ela estava ali lendo a palavra. Eu não sei se ela chegou a aceitar Jesus, mas o Espírito Santo me deu uma paz em relação a isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é real. Hoje, conhecendo a palavra de Deus, mergulhando profundamente nessa bússola extraordinária, nesse livro sagrado, é real. Eu sei que ele virá buscar a sua igreja e que nós precisamos estar preparados. E a lição que eu trago nisso é que aquela semente ela foi plantada. Eu ainda era muito jovem, aquela semente ela foi plantada e ela estava aqui dentro no meu coração. Mas chegou o momento dela romper. E ela rompeu porque a palavra diz que nós precisamos morrer. O grão precisa morrer para nascer. E assim aconteceu. Então, não importa o tempo, se a palavra está sendo pregada, se você está se disponibilizando a levar Cristo para as pessoas, fale sobre esse amor. Fale sobre esse tempo que muitas pessoas deixam de falar. Muitas pessoas deixam de falar da vinda de Jesus Cristo, da volta de Jesus, mas é importante. E foi assim que o Espírito Santo revelou que aquela semente, ela estava dentro de mim. E chegou o tempo determinado dela se romper e nascer uma nova vida. Glória a Deus, glória a Deus. Quero dar boas-vindas a todos que chegaram agora também. O nosso irmão aqui, o José Maria, né? Bom dia, seja esse dia cheio de graça para a sua vida e na nossa vida. Amém, meu irmão. Está em Macapá, ouvindo o Devocional Diário com Jesus. Seja bem-vindo. Louva a Deus pela tua vida, que o Senhor continue te abençoando e o seu ministério também, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre um assunto que poucas pessoas falam, sobre o retorno de Jesus, sobre o encontro da igreja com Cristo. Por que será que as pessoas evitam falar disso? Claro, é de fato um assunto difícil de se falar. É um assunto escatológico, é um assunto onde muitas interpretações acontecem. Mas a palavra ela é só uma. Ela é só uma. E a verdade é que nós sabemos que o nosso Senhor virá. Então, nessa semana nós meditamos, nós trouxemos no nosso discipulado o encontro de Jesus, o encontro da igreja com Cristo em Atos capítulo 1, versículo 11, onde assim como aquelas pessoas, discípulos e as pessoas que viram Jesus subir aos céus, quando os anjos disseram que assim também ele virá, quando ele retornar, ele virá da mesma forma que ele subiu aos céus. E isso é maravilhoso. Será se nós estamos de fato nos preparando, meus amados irmãos? Será se nós estamos nos preparando para esse dia? Porque no mundo cheio de distrações, no mundo onde vozes estão tentando nos tirar do caminho do Senhor, onde as áreas das nossas vidas estão sendo sediadas, estão sendo atacadas diariamente. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas nós, o ser humano, ele tem fraquezas. E nós precisamos conhecer quais são as nossas fraquezas. O que pode nos tirar do caminho do Senhor? Quais são os nossos pontos fracos que nós precisamos trabalhar neles? Porque são exatamente nesses
pontos vulneráveis da nossa vida é que nós somos atacados, é que nós somos sediados, é onde as brechas de fato elas são encontradas, e é por essas brechas, mesmo que sejam pequenas, que leva o ser humano a sair do caminho do Senhor. Aqui eu tenho pessoas que me conheceram antes da minha conversão, né? Nós temos aqui o nosso amigo que nos conhece, o amigo Fernando, desde antes da minha conversão. É uma mudança de vida. Não dá para ser o mesmo quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. A vida antiga, a velha natureza, ela estava corrompida pelo pecado. A cegueira espiritual, ela é real na vida das pessoas. Quem se encontra distante de Jesus, ela acha que está no mundo fazendo as coisas e que não existe consequências. Nós falamos nessa semana sobre a porta larga e a estreita. Em outras palavras, a gente trouxe esse tema. E seguir Jesus, de fato, é fazer renúncias. É pegar a nossa cruz, carregar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor. Mas a cruz mais pesada, Ele carregou. Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados, glória a Deus. E eu quero perguntar para vocês, faz sentido que nós temos trazido durante essa semana, vocês que estão aqui, chegando agora, participando deste momento tão importante, onde nós vamos trazer aqui algumas lições práticas, porque ontem nós trouxemos uma mensagem que é muito profunda. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o nosso Senhor Jesus, Ele fala à igreja. Ele fala para a igreja: venho sem demora, conserve, guarde o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que você tem, porque você tem algo poderoso, precioso dentro de você. Vocês já pararam para pensar que quando nós aceitamos Jesus, quando nós buscamos de fato andar trilhando nessa jornada, sendo obedientes, buscando estar meditando na palavra, porque é aqui que nós encontramos o caminho, a forma certa de viver nesta vida, vocês imaginam que nós recebemos algo poderoso? Ele está em nós, Ele está em você, o Espírito Santo de Deus está em você, pronto para te ajudar aí nessas dificuldades que você passa. Pronto para lhe ajudar nessa caminhada, nessa jornada de transformação. E nós precisamos deixar Ele agir. Meus irmãos, não é fácil, eu sei que não é. Eu sei que nós passamos por momentos difíceis. Eu sei que os tempos não estão fáceis. Nós encontramos muitas pessoas nas redes sociais mostrando uma vida atrativa lá fora. Mas são essas atrações que nos desviam do caminho do Senhor. As pessoas estão se comparando o tempo todo umas com as outras. Então essa comparação, essa questão de querer ser igual ao outro, você é único, você é única. Deus te fez, Ele fez cada um com algo único e especial. Mas o que nós temos em comum é que nós somos a igreja de Cristo. Nós somos membros, nós somos um povo chamado e escolhido por Deus. Nós fomos salvos pelo único Senhor e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês pensam nesse tema, o que vocês acham. O que você acha que pode afastar o ser humano, o crente de Deus? Qual é o maior desafio do cristão hoje, meu amado irmão e minha amada irmã? Para você, qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? São as vozes internas? É o barulho externo? Agora mesmo pela manhã eu às vezes acordo e coloco algum louvor para ficar, enquanto eu estou me organizando, para me preparando, para meditar na palavra. E quando você abre o YouTube, é muita distração, é muito barulho, é muita propaganda, é muita coisa chamando, é muita coisa dizendo que você precisa disso, daquilo, e nós temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo.
Isso é um dos pontos, é uma das coisas que podem nos afastar do Senhor. Doutrinas erradas, chamados errados. Existem muitos convites lá fora, muitos convites te chamando para algo que pode corromper a tua essência. Algo que pode gerar confusão na tua mente. Então existem muitas pessoas saindo da ordem, porque a palavra diz que Deus é santo e Ele chama a sua igreja à santidade. Ele diz: sejam santos porque eu sou santo. Então isso quer dizer que nós precisamos calçar as nossas sandálias, a sandália do Evangelho. Nós precisamos nos munir da armadura de Deus, nos revestir, que é através da palavra, da oração, do jejum, da vigilância, para que a gente não perca a nossa coroa. Isso é forte e isso é real. Isso é real. Então nós trouxemos aqui alguns pontos muito importantes. Por que as pessoas elas acabam se distraindo, esfriando na fé, se afastando de Deus? Tem pessoas que acham que não é importante você ir para a igreja, que não é importante você se congregar, mas é lá que nós somos abastecidos, reabastecidos diariamente. Nessa semana mesmo, nós temos ciclo de oração nas terças-feiras na nossa igreja. Mas sabe, tem dia que você parece não quer nem sair de casa. Tem dia que dá vontade de você, eu não vou hoje para aquele trabalho porque eu estou cansado, eu estou desanimado. Meu irmão, pois aí é o momento de realmente você ir. Quantas vezes eu cheguei no círculo de oração da nossa igreja, assim, totalmente desanimada, sabe, sem forças, mas você sai de lá revigorado. Então é importante, muitas pessoas estão achando que só está ouvindo pregações pela internet. Isso vai alimentá-la. Alimenta, é bom, é importante. Eu mesmo me alimento muito disso e por isso eu estou aqui também. É por isso que eu estou aqui. Porque tem pessoas que só escutam o que está aqui. Não é verdade? Tem pessoas que só estão ouvindo a palavra porque alguém está nas redes sociais falando de Cristo. E nós precisamos, a igreja precisa estar em todos os lugares levando a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, qual uma das atitudes e ferramentas que nós podemos utilizar para não nos desviarmos do caminho do Senhor? Nós conhecemos uma ferramenta poderosa que é a oração. Orar é você colocar ali as tuas angústias diante do Senhor, os teus problemas, as coisas que são impossíveis para você resolver. É ali você conversar diretamente com o Pai. Porque Jesus nos entregou esse acesso. Olha só uma coisa extraordinária que você tem. Você tem um acesso ao Pai. Porque é por meio dele, é por meio de Jesus que nós temos esse acesso de nos relacionarmos com Deus. Então, a oração é o momento em que nós falamos com Ele. É o momento em que nós colocamos as nossas aflições e angústias diante do Senhor e pedimos ajuda. E nós temos um Deus grandioso, poderoso. A Trindade está ali pronta para nos ajudar. O Pai, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, uma única pessoa, mas com 3 papéis importantes na vida do ser humano. E nós temos essa oportunidade valiosa. Então, o que eu quero trazer hoje com essa palavra é que nós temos algo muito precioso dentro de nós. E nós precisamos cuidar do que Deus nos deu. Você precisa cuidar do que Deus te entregou. Entende como isso é maravilhoso e valioso demais? Então, se nós não conservamos, se nós não vigiamos, se nós não guardamos a nossa coroa, o mundo fará você perder. Como tem muitas pessoas, eu não sei qual é a estatística, mas existem muitas pessoas desviadas do caminho do Senhor. Essa semana mesmo eu fui visitar uma pessoa que carecia muito de ajuda, de atenção, e fomos lá com o departamento de ação social da nossa igreja, que eu também faço parte,
E nós chegamos lá e ela é evangélica, a sua mãe mora do lado e a mãe não é evangélica. E eu disse: a senhora, no final eu senti de perguntar antes de ir embora, já quase entrando no carro, a senhora é cristã? Ela disse: não, eu sou desviada. Olha a realidade, meus irmãos, a realidade das coisas. Eu sou desviada, falando assim com muita convicção. Então, quando a pessoa se perde pelo caminho, as vendas dos olhos, elas voltam, ela fica cega novamente. E precisa que a igreja se mobilize para trazer luz para a vida dessas pessoas. Então, hoje nós encontramos muitas pessoas. Quantas vezes eu entro no Uber e a pessoa: eu estou afastado. Uma vez mesmo, eu já orei algumas vezes por pessoas dentro do Uber, elas voltando para Cristo. Mas para isso nós precisamos ser o canal. Nós precisamos falar, e nós vemos as pessoas com medo de falar de Jesus. Vocês já prestaram atenção que muitas vezes nós mesmos temos medo, vergonha de falar de Jesus? Mas o apóstolo Paulo nos chama a atenção nas suas cartas: não se envergonhe do evangelho de Cristo, porque existe uma consequência disso. Nós fomos chamados por Ele. É o evangelho de Jesus que nos traz os princípios, que nos alimenta, não é verdade? Que nos instrui. É a nova aliança que nos traz tudo isso que nós estamos falando hoje, inclusive chegarmos aqui em Apocalipse e falar sobre a volta de Cristo. Porque Ele diz: venho sem demora. Isso nos traz o senso de urgência, que é a qualquer momento. Tem pessoas que acham que Jesus já demorou tanto, que vai demorar muito mais. Não se engane, não negligencie a palavra de Deus, que a palavra diz que Ele não deixou data nem hora marcada, mas Ele virá. E nós, como nós estaremos quando esse dia chegar? Meus irmãos, glória a Deus, é muito profundo e existe essas distrações. Uma outra ferramenta que nós temos para que a gente tenha cuidado para não perder a nossa coroa é sermos gratos, é a gratidão, é render graças a Deus através das nossas ações, sim, das boas obras. Não são pelas obras que nós somos salvos, nós sabemos disso, é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é pelo reconhecimento que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que Ele veio para, de fato, nos trazer essa liberdade de podermos viver a vida, o reino de Deus aqui na terra. Porque é um ensaio. Aqui nós estamos ensaiando para o que nós vamos viver lá no céu. Mas lá não entra nada corruptível. Não entra nada manchado, nada de pecado. Nem os nossos corpos não vão entrar lá, porque nosso corpo vai ser glorificado. Nós vamos receber um novo corpo. Por isso essa trilha de transformação. E ela começa aqui. Então nós precisamos aprender a agradecer a Deus. Agradecer pelo que nós já temos. Não importa a dificuldade que você possa estar passando, a circunstância. Eu sei, não é fácil, eu também passo por momentos difíceis. Mas nós precisamos confiar no Deus que nós temos e guardar e lembrar que nós temos algo poderoso dentro de nós. Então, o segredo está dentro de você. O segredo está dentro de você. Deus te entregou todas as ferramentas e nós precisamos ter disciplina, constância no nosso momento, no nosso louvor, na nossa adoração a Deus. Não é só aos domingos, meus irmãos, não dá. Não dá para nós continuarmos e permanecermos, conservar o que nós temos, indo só uma vez por semana na igreja. Não dá. Nós precisamos estar em comunhão com os outros irmãos, nós precisamos sentir o amor de Deus através das pessoas, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A igreja, ela foi constituída desde o início ali do Antigo Testamento. Deus, ele marcou o encontro. No Antigo Testamento existia a tenda do encontro, o tabernáculo, mas agora no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, com a nova aliança, nós somos o templo de Deus.
mas nós precisamos estar unidos ao corpo, porque você é um membro de Deus. Eu sou um membro do corpo de Deus, de Cristo. Então nós precisamos estar unidos. Quantas vezes um abraço de um irmão, de uma irmã te consolou? Quantas vezes uma oração ali de alguém, da irmã do círculo de oração, do próprio pastor, de algum obreiro do Senhor? Quantas vezes alguém orou naquele momento e você sentiu o vigor? Quantas vezes? Então, eu senti agora de falar algo. Algumas vezes, muitas vezes nós encontramos ali tantos os ministradores da palavra, do momento do culto, como o próprio pastor. Às vezes ele chama, né, quem deseja a oração. Quem sentiu de vir aqui na frente e receber uma oração? Meus irmãos, vá, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Ontem mesmo eu fui lá na frente. Quantas vezes o pastor chama e às vezes as pessoas olham com aquele olhar de reprovação. Meu Deus, ela foi. Nossa, quem não precisa de oração? Quem não precisa de oração? Então eu não perco a oportunidade. A não ser que seja um convite específico diferente. Mas, meu irmão, para a oração, eu vou mesmo porque eu necessito, eu careço de oração. Nós carecemos de oração. A palavra diz que a oração de um justo pode muitas coisas. É poderosa. Então, nós não percamos essa oportunidade de pedir oração para um irmão, para uma irmã, para uma pessoa. Sim, nós somos vulneráveis e sim, existem áreas das nossas vidas que nós precisamos vigiar. Então, a palavra de hoje é exatamente essa, que a gente venha conservar o que nós recebemos. Que a gente venha conservar para que a gente venha finalizar essa jornada da vida intactos, firmes, vencedores. Assim como o apóstolo Paulo dizer, venci o bom combate. Glória a Deus. É uma carreira que nos foi proposta, meus irmãos. Mas aqui, nessa competição, nós não competimos um com o outro. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Nós competimos diariamente com nós mesmos. Nós competimos com a nossa velha natureza, porque nós precisamos vencer diariamente. Glória a Deus. Faz sentido para vocês, meus irmãos? Todos vocês que estão aqui compartilhando desse momento. Eu sou muito feliz e grata por termos esse momento aqui, nessa manhã maravilhosa, né, de todas as sextas-feiras, às 7 horas, nós nos propomos estar aqui trazendo um pouquinho da vida prática, de um testemunho, de algo que possa edificar você que está aqui nos acompanhando diariamente. Eu convido você a continuar conosco no Devocional Diário com Jesus. Todos os dias, para a glória de Deus e com a permissão do Senhor, nós estamos e estaremos aqui, cumprindo a nossa missão, meditando junto com você na palavra de Deus. Glória a Deus. Já começou o barulho aqui externo, porque já chegando, se aproximando de 8 horas, já fica um barulho na rua. Mas, meu irmão, nós vamos finalizar hoje. Eu quero finalizar fazendo uma breve oração. Você aceita uma oração? Você aceita uma oração hoje para a gente continuar essa jornada, para que esse dia continue sendo abençoado? Eu vou orar por você, se você desejar, fechar os seus olhos, sentir essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje, esse tema que é a vinda de Cristo, que é tão importante nós sermos lembrados diariamente, porque Ele virá, Ele vem, e guardar a nossa coroa é uma escolha diária, é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias ao acordar e pedir ajuda ao Espírito Santo nessa jornada. Glória a Deus. Então eu quero orar junto com você. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Pai amado, Deus eterno, Senhor, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou para todos nós. A todos que estão aqui ao vivo, Senhor, a todos que vão ouvir essa palavra depois, meu Pai.
Nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos pela oportunidade de um novo dia, de viver novas experiências, Senhor, desta palavra maravilhosa que nos edifica, Senhor, que nos encoraja, Pai. Nós te agradecemos por tudo, por termos chegado até aqui, Pai, porque nós reconhecemos que sem ti nada somos. Obrigada, Senhor, por enviar o teu Filho, pelo sacrifício de Jesus que nos deu esse acesso de chegar a ti novamente. E hoje nós temos essa oportunidade de estar aqui te pedindo, Senhor, que continue conosco, que nos ajude, que o teu Espírito Santo venha fortalecer cada vida, Pai, que está recebendo esta palavra hoje. Cada pessoa que chegou até o final desta mensagem, seja com cada uma delas, tu conheces o que cada uma passa, quais são seus momentos, as suas dificuldades. Senhor, toma a frente e coloca tuas mãos sobre a situação e a vida de cada um que está recebendo esta mensagem. Ajude-nos a conservar a nossa coroa, ajude-nos a caminhar conforme a tua vontade, nos ilumina, nos dá sabedoria a cada um que está aqui, porque eles estão aqui buscando a tua palavra, Pai. Assim, nós oramos, te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor ainda fará, realizará na vida de cada um de nós, de cada um que está aqui recebendo esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que chegou agora, que não conseguiu pegar o iniciozinho da live de hoje, volte. Eu vou deixar ela gravada, compartilha, curte, continua conosco, que nós estamos aqui para fazer, cumprir a nossa missão. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos que ficaram aqui conosco. E aproveite esse dia extraordinário, aproveite essa jornada extraordinária da vida. Aproveite essa jornada extraordinária da vida, mas trilhando no caminho certo, não negociando os seus valores e os princípios que Jesus trouxe para cada um de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito grata a Deus pela tua vida e pela tua companhia. Amém? Tchau, tchau. Até amanhã. Glória a Deus.